Olá, tudo bem? Aqui é Letícia Bassim. Nós estamos na playlist Fé com Lê e Lê com Fé. E aqui eu me permito a compartilhar com você que de alguma forma se conecta comigo e que gostaria de pensar um pouco mais, algumas reflexões em relação à espiritualidade, à palavra, à Bíblia ou à Torá. Enfim, são sobre estudos da espiritualidade. Para quem segue a minha história, para quem segue o meu canal, sabe que eu não estou vinculada a nenhuma religião. Eu acredito que nós viemos para sermos livres de pensamento e conectados com Deus Pai. E por conta disso, eu vim refletir com você um pouquinho cada dia numa jornada para pensarmos na oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. Quando nós rezamos de forma automática, muitas vezes não refletimos na profundidade, na grandeza que é essa oração. Principalmente perceber que uma oração, quando você repete muitas vezes, tem algumas religiões, a exemplo da Igreja Católica, por exemplo, onde o terço é recitado. Então, quando você repete orações, você entra, né? Você cria um mantra de repetição e você vai também baixando a tua frequência de onda. Quando nós baixamos a nossa frequência de onda, nós nos conectamos também mais, nós nos abrimos mais para nossas informações do inconsciente. Para quem acompanha minhas aulas sabe que quando eu falo que você está inconsciente, é dentro de uma grande consciência, você não está desligado, você não está dormindo, você está dentro da grande obra do Pai, você está dentro do grande banco de dados da humanidade, do mundo, da tua família, do teu mundo, do nosso mundo. Então, quando você reza, principalmente quando você está conectado de alma e não de mente, porque o nosso eu, ele não está aqui, ele está aqui, né? Quando você diz, meu nome é, experimente dizer, meu nome é Letícia, meu nome é Letícia, né? É aqui que tem a nossa força vital, né? Nós temos também, claro, a pineal, que é o órgão que nos conecta a nossa alma, como se tivesse um ponto de convergência de força, que é a pineal, e também a nossa capacidade extrasensorial, né, do pensamento. Bom, gente, então pensando na oração do Pai Nosso, quando nós rezamos, nós nos conectamos de verdade a Deus. Muitas vezes nós nos preocupamos em falar a frase ou a oração de forma linda. Quando estamos em grupo, muitas vezes eu me vi nos cultos onde as orações eram feitas muitas vezes da boca para fora, porque eu conhecia a vida daquela pessoa que estava rezando ali. Estava clamando, estava pedindo, porém eu sabia que em alguns momentos aquela pessoa que julgava, que se sentia mais do que os outros, porque estava ali pregando, fazia exatamente o contrário do que aquilo que dizia. Então eu sempre acreditei que a oração ela tem que ser feita com conexão. Ela não tem que ser feita para que os outros ouçam. A oração, a prece, você tem que falar muito mais de alma do que recitar um verso. E quando nós oramos o Pai Nosso, muitas vezes nós recitamos ela mentalmente, já está decorada. O que nós precisamos fazer é nos comunicarmos com a essência dela, é refletirmos na oração. Você já parou para tentar refletir na oração que você faz, na prece que você faz? Quando você faz ela de alma, às vezes você não consegue rezar.
Eu imagino, e vivi isso, que quando a gente está no meio do caos, quando a gente está no meio do conflito, a gente não consegue rezar, né? A gente só quer entender, a gente só quer uma mão estendida, a gente só quer um colo. E a oração que Jesus nos ensinou, ela começa com conforto. Ela diz, Pai Nosso. Jesus nos ensinou a rezar, a fazer a oração. E quando ele fala em Pai, cabe uma reflexão, porque eu vejo muitas pessoas falando de espiritualidade, eu vejo muitas pessoas falando de religiosidade, eu vejo muitas pessoas falando de corpo, mente e alma, que nós temos que olhar o ser integral. Mas, gente, você acredita mesmo que você se resume a um corpo? Será que a alma está no corpo ou a alma é maior? A alma é algo que transcende. Nós temos o espírito que nos liga à nossa alma, que é o nosso self superior. Tem outras nomenclaturas para falar sobre isso. A alma não está dentro do teu corpo. Claro, todas as tuas células permeiam vida, têm espírito, né? Estão conectadas com a tua alma, que é algo maior, que é a chispa divina, que é o fogo divino. Então, quando a gente fala Pai, nós dizemos, nós somos espirituais. Você é filho de Deus. Jesus se fez carne, mas a nossa essência é espírito. A nossa essência é a alma, que é diferente de espírito. Nós fomos criados através do verbo. O verbo, gente, não é exclusivamente a palavra. É uma vibração, é um som, é uma luz, é um calor, é fogo e é água. Através da boca, na boca nós temos o fogo, que é o calor, nós temos a água. No princípio, Deus criou os céus e terra. Não é assim? No princípio, Deus criou os céus e terra. Na boca nós também temos o céu da boca. E temos a parte de baixo, que é terra, que é matéria. Nós também estamos conectados com o Pai nos céus. O que é o céu? O céu é o firmamento, sim, porque Deus no início, Ele criou e dividiu as águas de cima das águas de baixo. E é interessante que a própria expressão mãe se equivale à palavra águas no hebraico. Maim são as águas. Então, água, o elemento água, está conectado com a mulher, com a mãe. A mãe perde suas águas interiores para que a criança nasça. Então, na mãe está a essência das águas, a feminilidade do pai. O pai que está nos céus, ele representa a palavra céu, também fala da dualidade, do fogo e a água. Ele fala do que nós temos de dualidade em nós. Cada um de nós tem uma parte masculina, uma parte feminina, uma parte luz, uma parte sombra. Nós temos consciente e inconsciente. Existe o dia e a noite, existe o frio e o calor. Essas dualidades que fazem parte do um. E nós julgamos tanto. Olhamos para os outros e julgamos. Aonde? No nosso julgamento, que muitas vezes é excludente do outro, que me faz diferente do outro. Porém, nós precisamos, quando Deus fala, Pai nosso que está nos céus, os céus, a palavra céus no hebraico, fala disso. A sua terminação, no hebraico, é a mesma terminação que fala dos olhos, que é a dualidade, das mãos,
que é a dualidade, nós temos 2 olhos, 2 mãos. Então, quando na palavra, no Gênesis, no livro do Gênesis, fala em céus, ele está falando na dualidade. O Pai está na dualidade, nos opostos. E nós precisamos aprender a integrar os opostos. Nós viemos de uma célula que se dividiu, e dividiu, e dividiu. E o caminho de volta para casa é a integração. É a integração. E a integração das dualidades que se complementam. Nós viemos de uma célula que se partiu. No início, né? No início, o que Deus fez? Criou céus e terra. Então, quando a gente fala que nós somos o microcosmos do macrocosmos, né? Deus se revela no micro, Deus se revela em você. Você quer compreender a criação do mundo? Compreenda a criação do homem, de uma célula. É assim, lá no Gênesis. Então, quando a gente diz Pai Nosso, a gente precisa se lembrar que nós somos seres espirituais. Estamos aqui de passagem e a nossa casa é no céu. O céu é um lugar que nós devemos almejar para sermos equivalentes, semelhantes, né? Jesus disse que nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Pai. Imagem e semelhança é o nosso movimento de busca daquilo que é celestial em nós, daquilo que é equivalente, né, à nossa grandeza, à nossa transcendência. E fizemos isso durante a nossa jornada na Terra, a nossa jornada na vida. Então, quando dizemos Pai Nosso, Jesus já nos ensinou, vocês não estão sós. Porque muitos, né, e eu dando aula, eu verifico que as pessoas dizem, eu me sinto só na minha família. Eu me sinto só nesse grupo de pessoas. E Jesus disse, você não está só. Pai Nosso, todos somos irmãos. Quando nós oramos em conjunto, nós evocamos a nossa dimensão maior, algo que nós queremos atingir, que é a nossa equivalência maior, que é Deus que está no céu, ou que está nos opostos, ou que está na dualidade. Você já parou para pensar nisso? Em algo que te incomoda, em alguém que te agride, e você acha que aquela pessoa está apartada de você? Jesus ensina na própria oração do Pai Nosso que Ele está na dualidade. Deus está na dualidade, nos opostos. Então que a gente reflita, quando a gente entende que tem algo de negativo acontecendo para nós, e nós nos colocamos como vítimas disso, reze o Pai Nosso apenas nessa parte. Pai Nosso que está nos céus, compreendendo que Deus está na dualidade. Na dualidade que nós vamos buscar na transcendência da nossa caminhada da vida, onde Caim e Abel, por exemplo, já vivem a fraternidade. Porque existem arquétipos na Bíblia para nos ensinar. E nós precisamos buscar essa essência. Nós vamos falar também das bem-aventuranças, eu vou conversar com você, a minha análise, né? Sem ser arrogante ou prepotente de que eu sei mais, apenas compartilhando um pouco que eu sei, da minha caminhada espiritualizada, né? De buscadora da espiritualidade. Eu acho que todos nós temos o dever de buscar a espiritualidade todos os dias. É um caminho, né? E todos nós estamos muito longe de chegar a essa integração dos céus, quando a gente consegue enxergar o outro como extensão de mim. E eu me incluo. Eu falo para você, mas antes mesmo falo para mim. Estamos todos nessa jornada, né, da construção da espiritualidade. Então, fico com você aqui com essa pequena reflexão sobre o Pai Nosso.
o nosso Pai, que está na nossa casa, que é no céu, que é algo que eu almejo, que é algo que está lá, porque o céu também fala dessa dimensão no hebraico do inatingível, do distante, daquilo que está longe. E o céu não é só essa abóbada celestial, né? No céu, no firmamento, está o tudo. Está o tudo, que é de onde viemos, é a nossa casa. E quando você rezar, você lembre, somos todos irmãos, ninguém está só nessa jornada. Talvez você se sinta só na sua família, como eu muitas vezes me senti só em alguns núcleos, mas tudo que você vive, tudo que você passa é uma preparação para aquilo que você veio fazer na Terra. Talvez muitas coisas que eu passei, muitas coisas que eu vivi, tenho refletido muito sobre isso, me fizeram chegar até aqui, ou chegar até um livro, para compreender algumas coisas, para fazer algumas reflexões e para compartilhar com você, que acha interessante me ouvir, e outros que não gostam e não tem problema. Nem Jesus agradou a todos, então nós vamos tocar no coração daqueles que eventualmente têm alguma sinergia. E não quer dizer que as pessoas que não gostam de você, você deva as desprezar, porque nós temos semelhanças também com grupos de irmãos. Nós temos situações que são diferentes, ou algo que aconteceu na nossa genealogia e que nós identificamos em uma outra pessoa um espelhamento dessa dor. Isso não quer dizer que ele é melhor ou pior do que eu, mas é a dualidade e eu preciso integrá-la. Mas para integrá-la, muitas vezes nós buscamos então um grupo de pessoas. Então aqui eu fico desejando para você a integração dos opostos e que você, quando rezar o Pai Nosso, quem sabe vamos fazer esse exercício. Reze apenas essa parte da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus. E reflita: Pai, da onde está a minha casa, eu, ser espiritual, nosso, eu não estou só, que está na integração dos opostos. Reze isso. Pense nisso. Pense na oração do Pai Nosso apenas nesta expressão. E a gente se vê semana que vem falando um pouquinho mais da oração do Pai Nosso, com essa reflexão para que a gente possa compreender, ler com fé, né? Ler a palavra com fé. Quando eu falo ler com fé, claro, tem a expressão do ler, colocando a fé, não ler só com a consciência, mas ler com o coração. Ler acreditando, porque fé é acreditar. E nós, mais do que nunca, estamos precisando acreditar. Nós precisamos crer que somos seres espirituais, que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco nessa jornada de aprendizado que estamos vivendo hoje, em conjunto e em comum união, o mundo inteiro, vivendo uma dor muito semelhante. Para quê? Para a integração dos opostos. Fique bem, fique com o Pai, lembre-se, você é um ser espiritual e mais do que nunca, você não está só. Somos todos irmãos, estamos todos juntos nessa caminhada evolutiva. Um beijo e a gente se vê semana que vem. Até mais.